Então vamos lá, a palavra de Deus lá em Jonas capítulo 2, diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da sua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em minha alma, e eu lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade, os que observavam as vaidades vãs deixam as suas próprias misericórdias. Mas eu, Jonas, te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Glórias a Deus. A igreja pode aplaudir essa palavra em nome de Jesus? Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Somente tu és digno, Senhor, de toda honra e todo louvor. Aleluia. Podem se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Bom, então vamos conhecer agora os bastidores. E aí é legal que eu coloquei um título assim, ó. O ventre do peixe era o castigo por ter desobedecido Deus ou foi a salvação? Eu vou deixar esse questionamento e no final eu quero ouvir a resposta de vocês. Se foi um castigo ou se foi a salvação. Vamos conhecer os bastidores. Quando Jonas entra no navio para ir para Tarsis, todo mundo sabe, o mar se revoltou, e aí o comandante do navio procura, todas as pessoas que estavam no navio, e fala assim: olha, vocês peçam aí aos deuses de vocês, para entender o que parar essa tempestade e a gente possa seguir. E vocês sabem onde estava Jonas? Jonas desceu lá no porão lá do navio e estava dormindo. E aí encontraram ele lá e falaram assim para ele: quem és tu? De onde vens? O que estás a fazer aqui? E aí ele conta a história para o comandante do navio, Olha, Senhor, aconteceu isso, isso e isso. Eu sou hebreu, eu tinha que ir para Nínive, mas eu estou fugindo do Senhor. Eu estou fugindo de Deus. Então eu estou indo, por isso que eu peguei esse navio e estou indo para Tarsis. E só está acontecendo isso, essa tempestade, porque eu estou nesse navio. E aí o comandante do navio fala assim: e o que eu faço agora com você? E aí ele mesmo fala, lá no versículo, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, quando o comandante pergunta para ele, ele fala assim, eu vou até ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Então, ele sabia que tudo que estava acontecendo era porque ele estava desobedecendo a Deus. Porque Deus mandou ele para Nínive e ele estava indo para Tarsis. Tem muita gente que quer alterar os propósitos, os caminhos que Deus traça nas suas vidas. E aí a gente pode parar dentro do ventre de um peixe. Resta-nos entender o que Deus quer fazer conosco.
Ele sabia que ele estava desobedecendo a Deus. Ele sabia que ele não deveria estar naquele navio. E por conta dele estar naquele navio, outras pessoas estavam perecendo junto com ele. Quantos de nós já não entramos nos navios furados aí? Num navio que estava desobedecendo a Deus e nos levando para caminhos tortuosos, caminhos que não eram do Senhor, caminhos que o Senhor não haviam designados para as nossas vidas. Quantos de nós, eu falo por experiência própria, por ter embarcado em navios furados, mas graças a Deus, graças a Jesus, Ele ainda ouve os nossos clamores, Ele ainda ouve as nossas lamentações, Ele ainda atende quando nós clamamos. O ventre do peixe para Jonas foi um lugar de conserto, porque vocês entenderam que aqui no capítulo 2, ele estava orando pelo tempo que ele estava fora do ventre do peixe. Ele fala aqui, ó: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei e Tu ouviste da minha voz, porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Então quando ele fala para o comandante do navio: me joga no mar que tudo isso vai acabar. E aí eles jogam Jonas no mar e a tempestade se acalma. Mas vocês acham que quando ele joga Jonas no mar, pastor, a boca do peixe está lá assim esperando Jonas? Não está. Porque nesta oração, ele fala assim, ó: e eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornei a ver o templo da tua santidade, as águas me cercaram até a alma. Jonas está dentro do ventre do peixe, agradecendo a Deus, por ter tirado ele dos mares, por ter tirado ele das profundezas. Ele fala que ele foi mergulhado no mais profundo. Quando eu disse no começo que eu não entendia o porquê, porque eu sabia muito da história de Jonas, eu conheço a passagem toda, mas nunca eu tive o entendimento dessa oração que ele estava fazendo do tempo que ele passou fora do ventre do peixe. Porque acho que a maioria aqui acha que quando jogaram ele para fora do mar, o peixe foi lá e pegou ele. É um entendimento que eu fiquei me questionando. Eu falei assim: mas Senhor, não tem um versículo que fala, ó, deparou pois o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas? E aí o Senhor me disse assim: sim, eu tive o entendimento que sim, eu preparei o peixe, mas eu também preparei o mar. Eu também preparei para que ele descesse no mais profundo do mar, porque só assim ele teria entendimento e ele poderia agradecer por eu ter tirado ele de lá. Quando a gente está lá no fundo do poço, quando a gente está no caminho errado, quando a gente está fazendo aquilo que não é reto aos olhos do Senhor, é permissão do Senhor para a sua vida, porque Ele quer conhecer o teu coração, Ele quer ver quais serão as suas atitudes lá no fundo do poço, para onde que você vai olhar, qual é a sua direção. Por que o arrependimento? Por que do arrependimento? Por que clamar a mim? Ele quer entender isso, Ele quer ouvir o seu coração, Ele não quer ouvir a tua alma, Ele quer ouvir o teu coração. Que a palavra do Senhor fala que o nosso coração é enganoso, e o nosso coração engana a nossa alma, engana a nossa mente.
Só que Deus não resiste a um coração quebrantado. Quando o seu coração estiver disposto a obedecer, Deus vai tirar das profundezas. Deus vai enviar um peixe. Deus vai enviar um peixe para poder tirar das profundezas. Quando o seu coração for sincero, quando o seu coração for agradável aos olhos do Senhor. A palavra do Senhor fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Eu e você precisamos ter esse coração disposto a entender que Deus prepara o último dia do convênio, para que a oração seja um testemunho aqui no altar, para mostrar que Ele ainda trabalha hoje, para mostrar que Ele ainda faz hoje. Glórias a Deus, aleluias. Então, Jonas, de dentro do ventre do peixe, ele ficou lá 3 dias e 3 noites, a palavra do Senhor fala. Teve tempo para orar, não teve? Teve tempo para lembrar, falar assim: Senhor, não afasta de mim os teus olhos, não me tira da tua presença. Este é o coração que Deus quer que nós tenhamos. Um coração sincero, um coração arrependido. 3 dias e 3 noites para orar e falar assim: Senhor, faz em mim a tua vontade, faz em mim o teu querer, seja direção. É para Nínive, então me leva para Nínive. Me perdoa por ter querido ir para Tarsis. Me perdoa, Senhor, daquilo que eu fiz e que não foi agradável aos teus olhos. Me perdoa, Pai, porque eu não sou digno da tua presença. Me perdoa porque tudo que tens feito na minha vida é de graça. Eu não mereço. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu não entendi porque o Senhor morreu lá na cruz por mim. Me perdoa, Senhor, pelas vezes em que eu fui falho, pelas vezes em que eu gastei 12 horas do meu dia no celular, mas não orei 10 minutos a Ti, Senhor. Imagina uma oração em que você não sabe o destino. Jonas não sabia para onde Deus ia levar ele. Ele só sabia que Deus tinha salvado ele. O ventre do peixe para Jonas foi um lugar de conserto, porque até hoje o Senhor conserta, até hoje o Senhor ensina, até hoje Ele tem transformado as nossas vidas, Ele tem mudado os nossos caminhos, Ele tem mudado os nossos destinos, porque nós somos falhos e pecadores e caminhamos para o fim, mas nós não entendemos que é lá no fim, que é lá nas profundezas, que Ele vem tratar conosco, que Ele vem falar assim para mim: Cláudio, eu te amo,
Cláudio, eu preciso de você, a tua vida importa. Jonas, a tua vida importa, eu tenho um propósito para você lá em Nínive. Eu te disse para você ir para Nínive, porque eu quero tratar com aquela cidade. Dentro do ventre do peixe, Jonas tem um concerto com Deus. Jonas tem um encontro e reconhece verdadeiramente o propósito que Deus tem para a vida dele. Hoje, depois de muitos navios furados que eu peguei, que só não afundaram porque tinha gente orando por mim, que só não afundaram porque ainda hoje tem gente orando por mim. Se eu estou aqui hoje, é por conta de oração de pessoas que me amam, de pessoas que disseram assim: ele ainda vai ter um concerto, ele ainda vai encontrar com Deus verdadeiramente, quando o seu coração estiver disposto a obedecer. Quando o seu coração estiver disposto a obedecer, Deus fala assim: vai para Tarsis, vai para Nínive, e você fala assim: eu vou para Nínive, mas você só vai ir para Nínive quando o seu coração estiver quebrantado e sensível. Deus é sensível, Deus não age em confusão, Ele prepara a confusão para te tirar dela. Quantas vezes eu entrei em confusão e Deus me livrou dessas confusões. Eu não tenho nenhuma dúvida de que foi Ele que trabalhou na minha vida. Muita gente aqui me conhece e não poderia imaginar eu estar aqui hoje. Não poderia imaginar que eu estivesse aqui hoje, falando do amor de Cristo. Eu já falei muitas vezes aqui, eu amo falar do amor de Cristo, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu não estou aqui para engrandecer o Cláudio, eu estou aqui para engrandecer Deus, que eu diminua cada vez mais e que Deus seja exaltado nesse lugar, porque Ele ainda trabalha, Ele ainda faz obra nas nossas vidas. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Deus não cancela chamados, Ele restaura e sara profetas. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Ele não cancela os nossos chamados. Se Deus tivesse cancelado o meu chamado, eu não estaria aqui. Ele tratou na minha vida dentro do ventre de um peixe, para que eu estivesse aqui hoje. Ele não cancela chamado, Ele restaura e salva. Ele me restaurou e me salvou, assim como Ele fez para Jonas. Oh, aleluia, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Teve uma época na minha vida em que nós passamos por uma tribulação muito grande. E sabe o que é mais interessante? Que foi na época que eu recebi a maior bênção da minha vida. Quando Deus me deu a minha casa, o pastor é testemunha, o pastor é a pastora. Foi a época de maior tribulação na minha vida. Tudo que tinha para dar errado, aconteceu assim, 2 meses, 3 meses.
Mas sabe por quê que a gente não desanimou? Que a gente não baixou a guarda? Porque a gente serve um Deus que é poderoso. Porque a gente serve um Deus que faz um morto ressuscitar depois de 3 dias. Eu e a Aurora passamos por tantas tribulações naquela época, mas Deus já tinha feito um conserto na nossa vida, porque se fosse um pouco antes, certamente nós teríamos murmurado, nós teríamos reclamado. Eu não estou falando isso para vocês porque eu sou perfeito, jamais, jamais, todos nós somos pecadores. Mas eu estou falando isso para vocês entenderem que mesmo nós, falhos e pecadores, quando descemos nas profundezas e que Deus quer nos resgatar de lá, isso não é para mim e para a Aurora, isso é para todos nós. Quando Deus quer nos resgatar lá das profundezas e Ele verifica o nosso coração, Ele envia um peixe para nos tirar de lá. E Ele enviou um peixe para nos tirar de lá, daquela situação, eu e a Aurora. E levantou pessoas para nos mostrar caminhos que antes mesmo eram difíceis para nós de aceitarmos. Porém, Ele enviou pessoas para nos mostrar Nínive, para nos mostrar uma igreja que clama e ouve ao Senhor. Eu não estou falando porque eu sirvo aqui não, porque eu sou servo aqui dessa igreja, eu não estou falando por isso não, eu estou falando porque realmente aconteceu essa transformação nas nossas vidas, aconteceu essa passagem nas nossas vidas de chegarmos às profundezas e Deus enviar 2 peixes para nos tirar de lá. Foram 2 peixes que foram lá e nos tiraram das profundezas e nos mostraram um caminho verdadeiro e nos mostraram uma Nínive possível de alcançar e nos mostraram que fugir da presença do Senhor muitas vezes dá errado, dá ruim fugir da presença do Senhor. Você vai parar dentro de um navio, no meio de uma tempestade. E confesso, não é legal. Não foi legal. Só que a gente tem propósitos nas nossas vidas. Só que propósitos, existem processos para alcançar os propósitos. E quando nós clamamos a Deus com o coração quebrantado, Ele nos diz: olha, somente um lugar você deve olhar. Pode pôr Salmos 34, 18, Raíza, por favor. Olha como Deus trabalha, né? A Silvaneide trouxe o 34, 19. Vocês veem como que tudo coopera para o bem daqueles que servem e temem ao Senhor? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Agora o 121:1 diz assim: de onde virá o meu socorro? Eleva os meus olhos. Pode pôr a outra versão. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Quando Jonas está dentro do ventre da baleia, ele desceu a Jope, ele desceu ao navio, ele desceu ao mar, ele desceu ao ventre do peixe. Mas você sabe para onde ele olhou? Para o alto, para o socorro presente nas nossas vidas. Tem esses 2 versículos, a gente sempre caminha, né? Tem um propósito. Eu gosto muito e caminho em cima de um versículo que é Josué 24, que fala que eu e a minha casa serviremos o Senhor. E esse Salmo 121 fala demais ao meu coração, porque na hora da minha angústia, é a Ele que eu clamo, é a Ele que eu elevo os meus olhos, é lá dos montes, é lá, o meu socorro vem de lá, o meu socorro não vem do homem, o seu socorro não vem do homem, o seu socorro vem de Deus, vem do Senhor, vem daquele que morreu lá na cruz, daquele que ressuscitou ao 3º dia, que venceu a morte. O nosso socorro vem dele. Jonas entende o processo e ora a Deus. Quando a gente desce no fundo do poço, Deus envia um peixe para nos tirar de lá. E envia entendimento para a restauração. Estão me entendendo? Envia um entendimento daquilo que você está passando. Quando você chega no fundo do poço e você eleva os seus olhos para o alto e clama a Deus e diz assim: Senhor, e agora? O que eu faço? Quando o seu coração está disposto, quando você reconhece o processo, o arrependimento por estar fazendo aquilo que não era correto, então você desce lá no fundo do poço e fala assim: Senhor, e agora? Somente a Ti eu tenho. Quando tudo nos falta, quando o fundo do poço chega para as nossas vidas, nós descobrimos que Deus é tudo que precisamos. Vocês não entenderam? Quando a gente chega no fundo do poço, que tudo nos falta, você acha que está faltando tudo, a gente descobre que Deus é tudo que nós precisamos. Somente Ele precisamos. Nós não precisamos de mais nada e nem ninguém. Nós precisamos de Deus somente. Ele somente pode nos tirar de lá. Foi Ele quem nos tirou de lá. Foi Ele que nos tirou daquele lugar. Foi Ele que nos mostrou um caminho. Foi Ele que enviou o peixe para tirar a gente de lá. Ele enviou o peixe para tirar Jonas de lá.
Hoje, eu não sei qual é o problema, qual é o seu fundo do poço. Eu não sei qual é o fundo do mar que você está mergulhado. Eu não sei quais são as necessidades que vocês têm. Mas eu creio que nós servimos a um Deus que conhece os seus problemas. E eu estou aqui para te falar, essa noite, que quando tudo te faltar, você vai perceber que somente Deus é o suficiente. É tudo que a gente precisa. Temos problemas de diversas situações. Temos problemas financeiros, temos problemas espirituais, temos problemas no nosso relacionamento matrimonial, temos problemas no nosso relacionamento com os nossos filhos, temos problemas no nosso relacionamento com os nossos patrões, com os nossos funcionários. Os problemas não vão acabar. Os problemas só vão ser resolvidos quando você descobrir que Deus é a única coisa que a gente precisa. Quando você entender que é mais fácil passar por estes caminhos, por estes problemas, por essas pedras, ao lado de Jesus, ao lado de Deus, você vai descobrir que Ele era tudo o que você precisava. Você vai descobrir que é muito mais fácil passar com Ele do que passar sem Ele. Passar com Deus pelas dificuldades nos leva a alcançar o nosso propósito. Passar com Deus pelo nosso processo, pelo processo de restauração, de salvação, tudo é um processo. Tudo é um processo. Me chamou muito a atenção o testemunho da Silvaneide e do Júnior. A gente acompanhou no grupo a Chave Oração, mas a gente não conhecia os detalhes, como a Silvaneide veio aqui e exteriorizou essa noite. A gente não entendia dos detalhes. E isso me chamou muito a atenção, porque eles passaram pelo processo ao lado de Deus, com Deus na frente. Eles alcançaram o objetivo porque Deus estava com eles, porque Deus era com eles. Foi mais fácil ou não foi, Ju? Se fosse sem Deus, a Silvaneide não tinha nem ido na consulta. Ela marcou a primeira, foi, o médico falou que não ia dar tempo. Ela foi na segunda. Se fosse sem Deus, ela nem teria ido. Mas Deus preparou o segundo especialista. Deus preparou o hospital. Deus preparou o último dia. Vocês estão entendendo por que eu falei que não precisava mais de eu pregar depois que eu ouvi o testemunho da Silvaneide? Não precisava mais. É a palavra de hoje. Quando você precisa, quando você entender que é só Deus que pode te tirar do caminho, quando tudo te faltar, você vai entender que é só Deus que você precisava, tudo vai se tornar mais fácil. Tudo vai se tornar mais fácil. Ele é a única coisa que nós precisamos. Talvez alguém aqui esteja no ventre do peixe essa noite. Talvez
eu esteja no ventre do peixe essa noite. E eu entenda, ou você entenda, que tudo que você precisa, que tudo que te falta, é Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração desse justo, a oração de Jonas, me mostrou mais uma vez que Deus não resiste a um coração quebrantado. E aí, Deus fala com o peixe e ele vomita Jonas na terra. Quando Deus fala com o peixe, Jonas é vomitado na terra. Deus faz obras maravilhosas igual Ele fez na minha vida. Quando Ele ouve a oração de Jonas e quebranta o coração e percebe um coração quebrantado, contrito, Ele fala para o peixe: agora sim, pode deixar ele lá, porque agora ele vai para Nínive, amém? Agora você vai para Nínive, agora a sua salvação chegou, agora o seu milagre chegou, agora a sua bênção chegou, porque você entendeu que com Deus é mais fácil, você entendeu que você precisa de Deus, você entendeu que esse era o propósito desde o início. Era a sua salvação, era a salvação de Jonas. O ventre do peixe foi a salvação de Jonas. Lembra da pergunta que eu falei no começo? Não foi um castigo, foi uma salvação. O fundo do poço é lugar de conserto. O fundo do peixe, o ventre do peixe, foi a salvação de um profeta que salvou uma cidade toda. Vocês sabem o que é mais interessante? Que quando ele salva a cidade toda, ele fica aborrecido. Não é não, pastor? Porque Deus tinha falado para ele: vai lá e prega a minha palavra, porque eu quero tratar com Nínive. E ele foi lá e pregou, e aí o rei rasgou as vestes e se vestiu de pano de saco e falou para toda a Nínive que eles deveriam servir ao Senhor, que eles deveriam fazer um jejum, fazer uma oração, orar a Deus. E aí ele fala: mas Senhor, por quê? E aí mais uma vez Deus tem que tratar com Jonas, mas isso fica para uma outra pregação. Mais uma vez Deus tem que tratar com ele. Então, o que eu tenho que eu tenho como entendimento? Que quando ele é vomitado da boca do peixe, ele caminhou mais 3 dias para chegar em Nínive. Esses 3 dias devem ter sido maravilhosos na vida dele.
Não está na Bíblia, mas eu posso imaginar. Glórias a Deus, porque Deus me tirou lá do fundo do mar. Glórias a Deus. Imagina ele pregando e contando as maravilhas que Deus fez na vida dele. Imagina, eu me vi no lugar de Jonas estando aqui hoje. Eu me vi no lugar de Jonas estando aqui hoje, sabendo da onde Deus me tirou, sabendo do buraco, do fundo do poço, dos navios em que eu estive. Poder falar do amor de Deus, da graça dele aqui para vocês hoje é maravilhoso. Vocês estão entendendo? Os bastidores, a gente só conhecia que Jonas tinha sido engolido pelo peixe e levado para Nínive. A gente, eu, né? Eu só conhecia isso, e Deus me mostrou hoje os bastidores, o que aconteceu, e falou assim: fala para os meus filhos que eu ainda estou aqui, é só vocês clamarem, é só eles me clamar. Eu me vi muito no lugar de Jonas, eu me vi muito. É maravilhoso quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus. É muito maravilhoso. Você realmente percebe que era só aquilo que faltava. Você realmente entende o propósito, o processo. Foi preciso eu passar por tudo que eu passei para entender o processo. Foi necessário Jonas passar por tudo que ele passou para ele salvar uma cidade. Talvez haja uma cidade te esperando. Você não entendeu? Talvez haja uma cidade te esperando. Talvez essa cidade necessite da sua presença. Talvez haja uma Nínive logo depois da próxima esquina. Se a palavra de Deus alcançar uma vida, a palavra do Senhor fala, né, que Ele deixa as 99 por conta de um, né, que se desviar. Imagina uma cidade. Imagina uma cidade se convertendo ao Senhor por conta do seu testemunho, por conta da sua vida, por conta das palavras que Deus coloca através de você. Eu tenho um propósito na minha vida. Deus colocou um propósito na minha vida, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu descobri alguns meses atrás que Ele também quer trabalhar na vida de cada homem dessa igreja através da minha vida, através dos nossos testemunhos. Então você que é homem, se levanta, seja um sacerdote na sua casa, seja o primeiro a orar no fundo do poço. Talvez a sua cidade seja a sua esposa que está do seu lado. Talvez a sua cidade seja os seus filhos.
Coloque um propósito na vida de vocês, caminhe sobre um propósito. O fundo do poço já era, o fundo do poço já foi. Deus já liberou a sua vitória, a sua promessa já foi liberada. O fundo do poço já era, o fundo do mar já foi. Hoje, Deus chama pessoas de corações quebrantados para ter o entendimento que Ele é aquilo que nós precisamos e que Ele já liberou as bênçãos sobre as nossas vidas. Quem está aqui nessa noite, ou quem ouvirá essa palavra futuramente no YouTube, precisa entender que basta o clamor, basta uma oração. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Quando nós descobrirmos que a chave é a oração, aquele que desce em oração, Deus levanta em graça. Pode se levantar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aquele que desce em oração, sobe em graça. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando os nossos joelhos estão prostrados no chão, o céu está nos vendo. A chave é a oração. Talvez a sua cidade, a sua Nínive, esteja a uma oração. Lembra que eu falei que a gente passa o dia mexendo no celular, fazendo isso, fazendo aquilo, e não 10 minutos talvez a gente ore, mas mais que 10, será? Será que você tem agradecido pelas 24 horas que Deus te deu, quando você abriu os olhos, no outro dia de manhã? Será que seria difícil demais dobrar os seus joelhos por meia hora? Jonas passou 3 dias e 3 noites orando. Hoje eu entendo o poder da oração. A oração que o Renan fez na hora do testemunho da oração, com todo mundo aqui na frente, o pessoal da área do Kids, com a taça aqui. Isso tem muito poder. Isso muda situações, isso muda destinos. Isso nos mostra Nínives, nos mostra o caminho. Às vezes a nossa cidade pode estar a uma oração.
que essa noite você entenda esse propósito, você entenda esse processo. E venha se prostrar, venha clamar por Deus. A palavra do Senhor fala: clama a mim e responder-te-ei. Ele responde, Ele só quer o clamor. Vamos tirar um tempinho do nosso dia. Vamos lá, quem que é bom de conta aqui? 24 horas. Se a gente fosse tirar 10% do nosso dia, seria 2 horas e uns 30 minutos, né? Por aí. Se você realmente, de coração quebrantado, orar por 30 minutos, só 30, não precisa das 2 horas não, vamos orar por 30 minutos, faça um teste, eu te convido a fazer esse teste. Eu te convido. Não é fazer prova com Deus, tá, gente? Não é fazer barganha, não. É orar por Deus ter te tirado de onde você sabe que Ele já te tirou. É orar em agradecimento. É levantar um clamor em prol da sua vida, da próxima Nínive que você vai alcançar. Amém? Eu te convido, faça esse teste. E aí você vai entender que o ventre do peixe foi o que mesmo para Jonas? O que mesmo? Glória a Deus. Não foi castigo. Não foi castigo. Foi a salvação. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, que esta noite, Senhor, estas pessoas que aqui estão, Senhor, os teus servos, diante do teu altar, Senhor, diante da tua palavra, Pai querido, venham entender os propósitos, os processos que eles precisam passar. Venham entender, Senhor, que eles necessitam, Senhor, orar a Ti, Pai querido, e clamar, porque o Senhor responderá. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Tu tens respondido as minhas orações. Tu tens respondido, Senhor, as minhas súplicas, Pai. E entendo, Senhor, que o Senhor fará a mesma coisa, Pai, com os Teus servos. Porque Tu me disseste, Senhor, que Tu farias isso e muito mais em prol dos Teus filhos, Pai. Eu creio no Teu poder e na Tua misericórdia. E acredito, Senhor, que Tu tirarás pessoas nessa noite do fundo do poço, Senhor. E mostrará a eles, Pai querido, a Nínive. Mostrará a eles, Pai querido, o caminho. Mostrará a verdade, Senhor Jesus. Então, assim nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer na vida de cada servo Teu nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir, Senhor, a palavra em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Deus.